Muito bem, pessoal, então nós vamos começar aqui mais uma aula de análise estrutural e hoje nós vamos falar sobre viga Gerber, ok? Eu sou o professor engenheiro civil Johnny Mercis e estamos aqui no nosso canal para compreendermos um pouco mais sobre que tipo de viga é essa, a viga Gerber, ok? Então, já começando nossa aula de hoje, deixa eu só mudar a cor aqui, pegar uma cor vermelha. Ok. Muito bem, então viga Gerber. As vigas Gerber são vigas formadas pelas associações. Então essa aqui é a palavra-chave, ó. Associações de vigas simples isostáticas, como alguma delas apoiadas e outras que lhes dão apoio. Então aqui nessa imagem a gente tem uma ilustração só, tá? Do que seria uma viga Gerber. Deixa eu só terminar a leitura aqui, ó. As ligações entre as partes se dá por meio de articulações, tá? Fixas ou móveis, denominadas, outra palavra-chave para nós, rótulas. Rótulas Gerber, tá? Então, perceba que aqui, ó, eu tenho um esquema, tá? Nessa parte de cima eu tenho um esquema. Isso daqui poderia ser uma viga de qualquer edificação, mas a gente encontra normalmente essa viga Gerber em pontes, sabe? Então eu vou dar um exemplo aqui. Ó. Esse aqui é só para ilustração, tá? Imagine que aqui seria uma rótula, tá? Exatamente nessa representação em forma circular aqui seria uma rótula. Então o que é uma rótula? Então eu tenho duas nessa viga enorme aqui, tá? São duas. Uma delas está aqui, ó. Então o que eu tenho? Eu tenho uma viga aqui, certo? Esse primeiro trecho aqui, daqui até aqui, é uma viga. Esse segundo trecho daqui, o terceiro trecho, no caso daqui, até o final, é outra viga, tá certo? E esse trecho intermediário é uma viga intermediária. Então perceba que eu tenho aqui ó, o apoio 1, o apoio 2, o apoio 3 e o apoio 4. E apoiando essa viga no meio, eu não tenho nenhum apoio, a não ser as próprias vigas em balanço aqui estão apoiando essa minha viga intermediária. Como mais ou menos o que está acontecendo aqui, tá? Isso aqui é uma estrutura pré-moldada que eu coloquei só para exemplificar, tá? Então aqui seria isso daqui e aqui seria isso daqui, tá? Só para a gente entender. Então seria viga apoiando viga. Isso são viga, a gente entende por vigas Gerber, tá bom? Bom, então veja só. Continuando. Essas rótulas, aqui ó, são basicamente vigas apoiadas em vigas. Portanto, nesse ponto das rótulas, que é o que está sendo representado aqui, não existe restrição de giro. Portanto, o momento, isso aqui é importante, ó, o momento fletor é zero, tá? Então, nesse ponto aqui, ó, perceba que eu não tem como ter restrição de giro porque elas estão só apoiadas, né? Uma viga está apoiada sobre a outra. Portanto, eu não tenho restrição de giro aqui. Assim como eu não tenho nesses apoios de primeiro e segundo gênero, tá? Então, uma viga Gerber, ela não restringe giro. Portanto, lá nos meus diagramas, eu vou ter aqui o momento, nesses pontos aqui da viga Gerber, né, nas rótulas, eu vou ter um momento zerado, tá? Porém, existe né, restrição horizontal e vertical, assim como nos apoios de segundo gênero, né? Então eu tenho aqui restrição quanto ao eixo horizontal, porque ela não se movimenta nesse sentido, e ela também não se movimenta no sentido vertical. Assim, constatando, né, configurando, enfim, uma viga Gerber, ok? Então, vamos a mais considerações, tá? Primeiramente, para iniciarmos um cálculo né, dessas vigas Gerber, precisamos identificar quais são os setores da viga que não têm estabilidade,
tá? Não tem estabilidade própria. Essas vigas são as que têm apenas um apoio e o outro lado está apoiado em uma viga com dois apoios, tá? Por exemplo, vamos pegar aqui, ó, o trecho AB, esse daqui, ó, trecho AB. Tem dois apoios, um apoio, dois apoios. Portanto, ele tem estabilidade, certo? Se o resto daqui, ó, daqui para lá, a estrutura não existisse, ela estaria em equilíbrio, tranquilamente. Agora vamos pegar aqui o trecho CD, esse trecho aqui, ó, CD. Tem duas rótulas, uma rótula, duas rótulas. Portanto, se o resto da estrutura não existisse, ou deixasse de existir, ela não teria equilíbrio nenhum. Ela colapsaria, cairia. Né? Então, por isso, isso daqui não tem equilíbrio. Olha aqui, ó, não tem estabilidade própria. Ela precisa dos outros componentes da estrutura para poder ter estabilidade. Tá certo? Então, seguindo aqui. Precisamos também ver se a viga é isostática, ou seja, o número de equações é igual ao número de incógnitas. Quem tem dificuldade nisso, dá uma olhada lá na aula de estaticidade e estabilidade, tá? Então, temos nessa viga aqui, ó, nós temos o apoio A, o VA, nós temos o VB, nós temos o VE e nós temos o VF aqui, ó, certo? De incógnitas, né? Ou seja, uma, duas, três, quatro incógnitas. Temos também somatório de forças verticais igual a zero, certo? Forças verticais, né? Somatório de momento igual a zero. Somatório de momento em C igual a zero. E somatório de momento em D igual a zero. Desconsideramos o eixo X, porque ele não tem carga nenhuma, tá? Não tem carga nesse sentido aqui, por exemplo, né? Então, não consideramos ele. Então, se eu parar para pensar agora, eu tenho 4 incógnitas menos 4 equações igual a zero. Portanto, é uma viga isostática, tá certo? Seguindo. Por último, separamos a viga, começando pelo trecho que não tem estabilidade própria que nós vimos agora há pouco, né? Nos slides anteriores. No exemplo abaixo, poderia ser o trecho CD. Olha aqui, ó, esse trecho aqui, daqui até aqui, né? Ele não tem estabilidade própria, como nós já vimos ali atrás. Então, vamos a um exemplo prático disso daí. Exemplo 1. Desenhar os diagramas de esforço cortante e momento fletor da viga Gerber, representada abaixo. Então, tá aqui a viga Gerber. Deixa eu mudar a cor aqui. Vou pegar um azul aqui, eu acho que para diferenciar do que já existe, né? Então eu tenho aqui, ó, uma ponte, tá vendo a ponte aqui? Que eu tenho aqui um apoio aqui, nesse sentido, e eu tenho um apoio aqui, nesse sentido, certo? Além dos apoios da cabeceira da ponte, que está aqui e que está aqui, certo? Então eu tenho o apoio A, B, E e F, certo? E eu tenho os apoios tipo Gerber, C e D. Aqui em cima tem um carregamento distribuído de 6 kN, ok? Essa viga, ela tem 6 metros no primeiro trecho, 2 metros nesse balanço, 3 metros na viga Gerber, 2 metros no balanço do outro lado e 6 metros entre os apoios E e F. Ok? Muito bem. Vamos ver como que a gente resolve isso daqui. Primeira coisa, a gente confere se a viga é realmente isostática, né? Então nós temos quatro incógnitas. Nós temos VA, VB, VE e VF, como nós vemos aqui, ó. VA, VB, VE e VF. E nós temos 4 equações de equilíbrio desprezando o eixo X, porque ele não tem nada nesse sentido aqui, certo? Então nós temos somatória de esforços verticais, somatória de momento, né, em toda a estrutura, e eu tenho a somatória de momento em C e em D. São aqui, né, nesses pontos da viga Gerber, em C e em D. Portanto,
4 incógnitas, 4 equações, a viga é isostática. Bateu, né? Então podemos calcular essa viga com o método que nós vamos conferir agora. Então vamos lá. Primeira coisa, separa os trechos que não têm estabilidade própria. Qual é o trecho que não tem estabilidade própria? Esse aqui, ó. Certo? Porque se eu olhar desse lado, daqui para a esquerda, se eu olhar para cá, eu tenho dois apoios. Então, eu tenho estabilidade se o resto da estrutura deixasse de existir. E se eu olhar para a direita aqui, ó, a mesma coisa, né? Então, eu separo esse trecho aqui, transporto ele aqui para baixo, eu fico com uma estrutura nova aqui, né? Um pedaço, um corte da estrutura. Bom, eu sei que eu tenho 6 kN por metro em 3 metros. Vamos continuar o cálculo aqui agora, tá? O que eu faço? Concentro a força distribuída, 6 kN por metro aqui, né? Vezes 3 metros, 18. Então, eu coloquei o 18 aqui centralizado no meio desse corte da estrutura. Transformamos as rótulas em apoio de segundo gênero, tá? Então, tá aqui, né? Os apoios estão aqui. Então, o que eu posso fazer agora? Né? Calcular as reações de apoio, certo? Então, somatória das forças verticais igual a zero, convencionando positivo para cima, igual está aqui. Então, aqui eu faço uma reação de apoio simples, né? Primeira equação, VC18. Quem tiver dúvida de como faz isso daqui, dá uma olhada nas aulas lá, as primeiras aulas de reações de apoio lá, tá? Então, aqui, ó, primeira equação achei. Recorro à somatória de momento para fazer o cálculo de uma primeira incógnita, né? E eu acho aqui, fazendo todos os cálculos, levando em consideração o que está girando horário, o que está girando anti-horário e tudo mais, né? Eu sei que eu encontrei o apoio D com 9. E o apoio, jogando na fórmula, o apoio VC também vai ser 9 kilonewtons, né? Então veja que eu já coloquei aqui, ó, VC igual a 9 e VD igual a 9, tá? Bateu, porque se eu tenho 18 descendo, eu tenho que ter 18 subindo. Na verdade é que eu nem precisaria fazer cálculos para reações de apoio, como é uma estrutura com uma carga distribuída, logicamente que eu tenho que ter uma estrutura simétrica com 18, com 9 para cada lado dos 18 que está descendo, né? Então, seguindo, agora, depois que eu faço isso, perceba uma coisa. Se eu estou tendo uma reação de 9 nessa rótula que eu tenho aqui, se está subindo 9, significa que está descendo 9 também, né? Igual aqui. Os meus traços não estão ficando muito bonitos, mas acho que está dando para entender, né? Então, eu transporto aqui qualquer um dos lados. Eu vou pegar esse trecho aqui, ó, do A até o C. Então, transporto ele aqui para baixo. Tá aqui. Primeira coisa, eu vou concentrar as minhas cargas. Se eu tenho 6 kN por metro em 6 metros, 6 vezes 6, 36, está aqui o 36 kN. Mas eu tenho também um trecho em balanço, né? De 6 vezes 2, que é 12 que está aqui. Concentro elas bem no meio, tá? E agora faço as reações de apoio desses dois trechos aí. Então, o primeiro trecho aqui, eu tenho aqui, ó, somatória das forças verticais. Eu acho que eu vou fazer isso daqui, né, porque eu tenho um balanço, tá? Então, eu vou considerar tudo que eu tenho aqui. Então, somatória das forças verticais, eu tenho VA mais VB, subindo, né, VA mais VB, e eu tenho descendo 36 e o 12. Tá? 36 e o 12 descendo. Mas eu tenho na ponta aqui também, ó, o 9 descendo. Esse 9 aqui, tá? Então eu considero ele também. Então eu tenho 3 valores descendo e os 2 apoios subindo. Jogando na equação aqui, eu tenho VA igual a 57 menos VB. Essa é a primeira equação que eu tenho. Jogando agora o momento. Somatório de momento igual a zero, considerando o anti-horário positivo. Então o que eu tenho aqui, ó? 36. Então o 36 está aqui. Está chutando aqui, né? Ele está chutando para o apoio A,
porque eu considerei aqui o meu ponto de referência aqui, ó, o apoio A, tá? Então, 36 vezes 3 metros, que é daqui até o apoio A. Isso aqui, né? Então, 36 vezes 3, só que agora, positivo ou negativo? Veja que ele está chutando assim, né? Ele está com a tendência de giro para cá, certo? Então, tendência de giro é horário. Se eu considerei lá o anti-horário positivo, então ele vai dar negativo aqui, né? Mesma coisa o 12, 12 vezes 6 mais 1, né? Que é o meio aqui, ó, dos 2 metros. 12 vezes 7 negativo também, porque está chutando o mesmo lado aqui do 36, né? Depois, o 9 vezes toda a extensão aqui, né? 9 vezes 8, que é esse 9 aqui, ó. Esse 9 aqui, vezes o 8 de toda a extensão. Tá aqui. E depois o apoio B, que tá aqui, né? 6 vezes o VB. Aqui já tá os resultados, por isso que em azul, por isso que não confunde esses resultados que já estão aqui, né? Esse aqui e esse aqui já estão as respostas aqui. Bom, então eu achei aqui, ó, VB igual a 264 dividido por 6, VB igual a 44, que é o que eu já tinha colocado aqui, ó. VB igual a 44. Jogando isso daqui lá na equação, eu tenho VA igual a 57 menos 44, isso aqui, né? Eu tenho VA igual a 13, que está aqui. Pronto. Consegui achar os dois apoios. Seguindo agora, já calculei esse trecho e esse trecho aqui, né? Agora vamos para o trecho do outro lado. Então, eu faço da mesma forma. Somatória de forças verticais igual a zero, com o positivo apontando para cima. Então, eu tenho aqui VE, VF, né? Daí eu tenho descendo 9, 12 e 36, certo? Tá aqui, ó, 9, 12, 36. Então, ficou aqui, ó, VE igual a 57 menos VF, jogo lá no momento, do mesmo jeito que eu fiz no anterior, só que aqui eu levei em consideração esse apoio aqui, ó. Então, vamos fazer junto, né, pra gente ver. Então, eu tenho aqui, ó, 9 vezes 2, certo? 9, que é o apoio, vezes os 2 metros aqui. Veja que ele está chutando desse lado aqui, ó, assim, nessa direção, né? Então, ele está chutando anti-horário, por isso ele está positivo aqui. Depois, o 12, mesma coisa, vezes 1, está aqui positivo, só que o 36 está chutando nessa direção aqui, né? Está vindo para cá e fazendo esse sentido de giro aqui. Então, ele é negativo, tá vendo? Depois eu tenho aqui o VB, ou melhor, VB não, VF, né? O VF que está aqui, ó, VF, né? Chutando para esse lado. Então ele está no sentido positivo, tá? Tá aqui, ó, 6, né? Vezes os 6 metros, que é até esse ponto aqui, tá? Bom, fazendo todos os cálculos aqui, eu achei que o VF tem 13, que eu já achei aqui, e que o VE tem 44, que eu já coloquei ele aqui, tá? Fazer os cálculos para os diagramas, né? Então, o que eu tenho aqui? Cortante em 0 metro depois do apoio. Então, eu tenho aqui, né? Já tem até o valor aqui. É 13. Então, em cima do apoio aqui é 13, né? A 6 metros, que é aqui. Bem aqui, né? Então, eu tenho o 13 subindo, positivo, menos 6 vezes 6. Tá aqui, que é descendo, né? Então, vai dar 23. Certo? Então, nesse ponto aqui, eu tenho 23. Antes do apoio, né? Agora, esse daqui é logo antes, agora eu vou calcular logo depois, tá? Do apoio de 6 metros. Então, eu tenho o 23 que eu já achei, mais o 44 que está subindo aqui do apoio, né? Aqui, ó. Esse 44 aqui. Que vai dar 21 kN logo depois do apoio aqui. A 8 metros, que é aqui, em cima da rótula, né? Eu tenho o 21 que eu já tinha achado até aqui,
tá aqui, menos 6, opa, eu vou deixar, não vou só deixar assim embaixo, né? O 6 vezes o 2 que está aqui. Então, 6 vezes 2, 21 menos 6 vezes 2 vai dar 9 exatamente aqui. Opa, bateu, né? Porque o que eu tinha aqui? Não era 9? Então, bateu, né? Isso que eu estou falando de esforço cortante, né? Bom, a 13 metros daí que é aqui, né? Exatamente aqui. Então eu tenho o menos... opa, não, a 11, né? É aqui. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Exatamente aqui mesmo. Então, eu tenho o 9 que eu tinha achado ali em cima, menos 6 vezes 3, que vai dar menos 9. Depois, a 13 metros, que é o 11 que eu tinha. Então, eu vou chegar aqui, né? Então, menos 9 que eu já tinha. Se quiser fazer tudo de novo, pode fazer. Mas se você já achou menos 9, não precisa fazer tudo de novo, né? Menos o 6 de novo, vezes o 2. Menos 21. A 13 metros, depois do apoio, né? O 21 que eu tinha achado, mais o 44, que está subindo. Então vai dar 23. Depois, a 19 metros, que é aqui já, né? Antes do apoio. O 23 que eu tinha achado, menos os 6 vezes 6, que vai dar menos 13. E depois do apoio, o menos 13 que eu tinha, mais o 13 que está chutando para cima ali, vai zerar a equação de novo, tá? Espero que não tenha ficado muito confuso aí. Então, vamos lá agora para o cálculo do diagrama de momento fletor, tá? Depois a gente vai no gráfico lá e vê como aplicar tudo aquilo lá no gráfico, tá? Então, momento a 0 metros aqui eu sei que é 0, né? Aqui não tem momento, não preciso nem calcular nada, não tem distância, então é 0. A 6 metros, aqui agora, vamos ver qual que é o momento aqui. Eu tenho o 13, aqui, né? Vezes os 6 metros, que é esse aqui, né? Essa distância. Ele está... isso aqui a gente abordou numa aula anterior, mas ele está tracionando as fibras superiores, né? Então, por isso ele é positivo, tá? Aqui no meio, ele está tracionando as fibras inferiores, por isso ele é negativo aqui, tá? Então, 6 vezes 6 vezes a metade disso aqui, né? Até o meu ponto de referência, que é o A, certo? Então vai dar menos 30, ok? Em 6 metros, que é aqui, né? Na verdade é daqui até o ponto de referência, que é para cá, certo? Não é para cá não, isso aqui tá errado. Bom, depois, como a gente fez lá na força triangular, eu precisaria encontrar a equação ali, né? Para eu poder saber exatamente aonde que vai ser o momento máximo nesse trecho, ou onde ele vai fazer a curva, né? Da equação. Então, o que eu preciso fazer? Eu faço aqui uma somatória de forças verticais igual a 0, considerando o positivo para baixo, tá? Para eu conseguir fazer com que esse V aqui fique positivo. Se você fizer o contrário, também vai dar do mesmo jeito, tá? Então, o que eu tenho aqui, ó? Se eu fizer um corte em um ponto qualquer aqui, eu vou ter essa força V, tá? Mais os 6, ou melhor, esse 6 aqui, vezes a distância x, que eu considerei, vai ser 6x, menos o 13 do apoio, tá? Se eu fizer tudo isso daqui, ó, eu vou encontrar essa equação no final lá. V igual a menos 6x mais 13, né? Se eu resolver essa parte aqui. Bom, eu quero saber aonde o V vai valer 0. Então, eu igualo ele a 0, é igual a menos 6x mais 13, tá?
É, jogando, é, fazendo os cálculos aqui, jogando para o lado esquerdo do sinal de igual e tudo mais, né? Depois dividindo o 13 pelo 6, eu vou achar o x igual a 2,16 metros, tá? Veja, eu já sei que esse 2,16 metros é o ponto do momento máximo. Porque como eu tenho um carregamento distribuído aqui, ó, em cima, eu sei que vai ser uma parábola, né? O meu momento fletor, tá? Ou seja, para eu achar o valor nesse ponto aqui, o que eu faço? Faço a mesma coisa, eu posso integrar, né, essa equação que eu achei, tá? E fazer a minha equação do momento fletor, ou eu faço tudo de novo aqui, né? Momento fletor, somatório de momento no ponto de corte 1 igual a zero, faço toda aquela história lá. Então eu tenho um momento aqui positivo, tá? Depois eu tenho o 6 vezes o x, né, que é a distância x que eu no ponto que eu cortei qualquer, vezes o x dividido por 2, porque é a metade desse corte que eu fiz, menos o 13 vezes x, porque é o 13 que eu tenho aqui até o ponto x, tá? Então eu acho aqui essa equação também. Bom, jogando esse valor nessa equação, eu vou chegar a esse resultado aqui, né? 14 kN a 2,16 metros, tá certo? Bom, outra coisa também que eu levo em consideração é que se aqui o meu momento é zero e aqui na rótula também é zero, então significa que eu vou ter uma parábola aqui, né? Como eu tenho chutando para baixo aqui, então a minha parábola vai ser assim, né? Não ficou bonito, mas é mais ou menos assim que vai ficar a parábola na rótula. O que basta eu saber? O valor que vai ser aqui no máximo, né? Como que eu posso fazer? QL ao quadrado dividido por 8. Ou seja, 6, que é a carga, vezes o 3, que é a distância aqui, ao quadrado dividido por 8. Ou seja, ali eu tenho 6,75 kN. Ok? Muito bem. Depois eu posso ir no outro lado da minha viga, tá? A 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Exatamente nesse apoio aqui, ó. Estou levando em consideração. Ou seja, vai ser zerado também, porque eu não tenho momento aqui, né? Né, restrição de giro aqui. Depois, eu tenho, ou melhor, eu estou jogando daqui, ó, daqui para lá, né? Então, eu tenho, aqui não é 13, então, aqui é 6, 8, 11, 12, 13, 19, né? 19 metros aqui, tá? É zero. Aqui eu não tenho momento, tá? Então depois eu vejo a 13 metros, que daí sim é aqui, né? 13 vezes 6, que é exatamente aqui o valor do apoio, vezes a distância de 6, menos 6 vezes 6 vezes essa metade aqui, até o apoio de lá, né? Vai dar menos 30. E aqui eu faço do mesmo jeito que eu fiz na outra equação, lá. Corto num ponto qualquer, daí considero que eu tenho uma força vertical nesse corte, depois eu tenho os 6 kilonewtons aqui, vezes a distância x, menos o 13 que é do apoio aqui, né? Depois faço tudo, eu chego nesse valor de 2,16. Jogando na equação do momento, eu tenho, fazendo no corte, né, eu tenho momento aqui, negativo, poderia colocar aqui invertido também, ele ia dar positivo daí, sem problema nenhum, né? Menos o 6 aqui, vezes o x, que é a distância, vezes o x dividido por 2, aqui na x dividido por 2, mais 13 vezes x, que é o 13 vezes o x, que é a distância que eu fiz, que eu levei em consideração no ponto de corte qualquer. Jogando essa equação aqui
no valor que eu encontrei de 2,16, eu vou achar 14 kN vezes metro de momento, tá? Então, passando agora para o diagrama, veja aqui que eu tenho, chutando para cima, eu tenho 13, né? Depois, eu sei que lá nos cálculos que eu achei de esforço cortante, eu achei 13 e depois menos 23, então já volto aqui, né? Tem aqui, ó, menos 23. Depois, quanto que eu achei lá? 21. Então, levo aqui em consideração 21, tá? Como eu sei que é um esforço, é um carregamento distribuído aqui, então ele fica uma diagonal constante. Depois, eu achei em cima aqui, ó, do meu, da rótula, né? Exatamente aqui. Eu achei, lembram lá? Eu achei 9, depois menos 9. Então tá aqui o 9 e o menos 9. Depois, logo em cima do apoio B, eu achei aqui, ó, 21 antes e 23 depois, né? Menos 21 e depois 23. Então tá aqui, menos 21 e depois 23. E lá no final eu achei 13 e chutou 13 de novo para cima e chegou no zero do meu diagrama, tá? Agora vamos para o momento fletor. Bom, eu sei que eu comecei em zero, aqui, né? Começo em zero. Então, voltando aqui, tá aqui o zero. Eu sei que eu achei a 2,16 do apoio A. Olha aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. 2,16 do apoio A, que é o que nós levamos em consideração, né? Eu achei 14. Então, vamos ver lá. Tá aqui, ó. 14. Eu sei que é uma parábola e que depois, aqui no apoio, nesse apoio aqui, ele vai ter um valor. Então, vamos ver que valor que eu achei. Aqui, ó, menos 30. Exatamente a 6 metros, né? Aqui, ó, a 6 metros, eu achei o menos 30. Então, tá aqui o menos 30. Lembrando que no diagrama de momento, positivo é para baixo, negativo é para cima, tá? Depois, a rótula é zerado, né? Eu já sei que a rótula não tem momento, então tá zerado as duas. E eu achei aqui, ó, 6,75, lembra? Então, cadê o 6? Aqui, ó. QL ao quadrado sobre 8, deu 6,75, pronto, tá ele representado aqui na minha viga Gerber, tá? Depois, eu achei menos 30, aqui ó, menos 30 de novo, tá aqui o menos 30, e depois a 2 metros e 2,16 metros do apoio B, que é daqui até aqui, né, 2,16, eu encontrei 14. Então tá aqui, ó, o 14 a 2,16 aqui do apoio B, não, do apoio F, né, que é o último apoio, tá? Muito bem. Então, dessa forma, nós encerramos. Só um detalhe, não esqueça que como deu uma equação do segundo grau aqui, ó, aqui, ó, no momento, né, tanto aqui quanto aqui, então sempre vai ser parábola, tá? Até lá em cima, continua a parábola e resolve a parábola aqui, tá bom? Muito bem, espero que vocês tenham entendido tudo. E se não entendeu alguma coisa, deixa aí, entre em contato comigo que a gente resolve essas questões de dúvida de vocês, tá certo? Espero que tenham gostado da aula também e nos vemos na nossa próxima aula. Até mais!